Então, estou aqui com a Ana Paula. Eu sou de BH mesmo. Aí eu formei no ensino médio e fui fazer fisioterapia na PUC. Aí depois de um ano na fisioterapia, aí eu saí porque eu queria medicina. E aí eu fiz mais 3 anos de cursinho. Passei para a UniBH, que era uma faculdade particular. Fiz um semestre lá e voltei para o cursinho de novo para tentar uma faculdade pública. E aí eu fiquei mais 2 anos, passei para obstetrícia na USP em São Paulo. Fiquei um ano lá e depois voltei. Aí eu fiz o Enem ano passado e aí acabou que eu fui super bem e aí passei para medicina na UFMT agora, que era meu sonho, que era fazer uma faculdade de medicina pública, na universidade pública. E me conta uma coisa, o que foi mais difícil nesse tempo todo de estudo? Eu acho que organizar os meus horários, parecia que eu sempre fazia muita coisa, mas acabava que não fazia nada. Parecia que eu estudava muitas horas, o resultado não vinha. Assim, eu chegava no cursinho 7 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Isso é muito tempo de estudo, né? Mas parecia que não tinha um foco, assim, olha, eu tenho que estudar isso, eu sou ruim nisso, eu tenho habilidade nisso. Parece que faltava essa organização para eu conseguir estudar com qualidade. Assim. E aí conheci rainha perfeita da organização. E o que mudou na sua organização dos estudos depois que você me conheceu e tudo mais? Principalmente focar no que a gente ainda não tá tão boa assim. Focar em aperfeiçoar o que a gente ainda não tá tão bem. Refazer as questões erradas também. Focar no erro, mas assim, focar para aprender em cima do erro, não colocar 1000 tarefas e 1000 metas que chegar a lugar nenhum, assim, eu acho que focar no erro de forma positiva, assim, de forma efetiva e organizar o horário também, de forma que a gente vai conseguir cumprir realmente as tarefas. E aí, o que foi importante, assim, para você ir melhor no Enem? Quando a gente faz coaching com você e lá no Horizonte, eu acho que a gente aprende realmente a estudar, aprende real mesmo as técnicas de fazer prova, as técnicas de estudar. E quando a gente aprende a estudar e realmente se apropria desse conhecimento, a gente não esquece mais. E o que foi importante para você conseguir aproveitar o tempo com qualidade de estudos? Eu acho que começar a organizar em planilhas qual que era o meu tempo de estudo, qual que era o meu tempo que eu precisava para fazer tantas questões, qual que era o tempo que eu precisava para fazer um simulado, para corrigir um simulado, qual que era o tempo que eu precisava para atividade física, qual que era o tempo que eu precisava para almoçar, será que eu precisava de dormir depois do almoço, assim, eu acho que isso é importante também, e organizar o que é que eu erro, o que eu acerto, o que eu preciso de rever, o que eu preciso de aprender, o que eu já sei. Eu acho que separar essas 3 coisas, o que eu erro, o que eu preciso de revisar e o que eu já sei, foi assim, importantíssimo, porque você não vai perder tempo com o que você já sabe, não falta tempo para você aprender o que você não sabe e não falta tempo para você revisar o que você precisa. Tem alguns desafios que são muito comuns nessa época de vestibular, né? Uma delas é manter a frequência de estudos, às vezes, né? Nossa, não estou com preguiça de estudar, não estou com vontade de estudar. Como você fazia para estudar mesmo quando não estava com vontade? A vontade de estudar, ela é bem difícil, né, de se ter, porque estudar dói, né? Aprender dói. Mas, assim, eu acho que fazer questões, para mim, era menos doloroso do que estudar em cima de questões, para mim, era menos doloroso do que qualquer outra coisa, assim. Por exemplo, se a minha primeira tarefa era, sei lá, fazer 5 questões de biologia, aí já dava um ânimo a mais, assim, para estudar e tal. E quando a gente vai vendo que a gente está melhorando os resultados, isso vai dando um gás, assim, pra gente continuar, pra gente, olha, isso tá dando certo, então vou continuar e tal. E aí você vai querendo melhorar o seu estudo, seu conhecimento, seu aprendizado cada vez mais. E o que foi importante para você ir bem na redação e tirar 940? Aprender a escrever o que os corretores querem ler e, assim, muita leitura. Eu acho que aprender
técnica mesmo também, assim, a pontuação, os conectivos, o que tem que ter na introdução, como que você tem que montar os esquemas de redação, assim, e acho que também a habilidade de escrever, a frequência, você tem que fazer uma redação por semana, no mínimo, tem que ser umas 2 por semana, mas isso vai a frequência, né, que tem que ter de escrita, aprender a fazer os esquemas para você começar a escrever o rascunho, e eu acho que aprender a escrever rápido também. Agilidade na escrita eu acho muito importante. E uma técnica que você me ensinou foi quando eu estiver fazendo na aula, era para eu já ir fazendo direto na folha. Tipo, para já ir treinando essa habilidade. Eu acho que isso foi muito importante. Se a gente pudesse falar, assim, 3 coisas que foram importantes para sua aprovação em medicina. Ter a qualidade no estudo, focar no que vai agregar maior valor na sua nota e focar nas dificuldades. Sejam elas didáticas de ensino, sejam elas psicológicas, assim. E para quem está nesse momento de cursinho, tentando o Enem, sabe que é uma nota de corte muito alta, o que você falaria para essas pessoas? A nota de corte é alta, mas tem gente que passa, e se tem gente que passa, a pessoa pode passar também. Eu passei, então, tipo, qualquer pessoa passa. O que você vê que eu te ajudei nesse processo de aprovação? Nossa, muito. Eu acho que me ajudar a organizar o tempo, organizar o que precisava de ser feito com uma certa urgência, tipo, focar nas coisas que eu não sabia ou nas coisas que eu tinha muita dificuldade, focar coisas assim que eu precisava de revisar, nessa qualidade de estudo mesmo, e também eu acho que a confiança no que você está fazendo. Tipo, o negócio da redação. Se eu não tiver uma confiança na minha escrita, não tem como eu escrever bem e bem numa redação. E também organizar o nosso crescimento, porque isso dá uma motivação para continuar e fazer mais. Queria que a gente pensasse assim, se você pudesse falar, tipo, em uma frase ou 2 frases. Ah, Sabrina me ajudou nisso, nisso e nisso. Sabrina me ajudou na organização, na qualidade dos meus estudos, e no melhoramento da minha confiança.